Olá, queridos. Nós estamos aqui na Igreja Somos Um, gravando mais um podcast na mesa com Amado. E hoje nós estamos com um tema muito importante para a sua vida. Como não temer as más notícias. Às vezes nós temos um diagnóstico tão difícil de uma enfermidade. Às vezes você que está me ouvindo, você passou por uma notícia, você teve uma notícia de desemprego. Mas a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ter a esperança no Senhor. Que todos os momentos que nós estivermos passando, se a sua fé estiver conectada no amor do Senhor pela sua vida, você vai entender que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Aqueles que não têm esperança no Senhor, mas focam no problema, ele adoece. A palavra do Senhor diz que o seu coração fica enfermo. Vem depressão, vem síndrome do pânico. E a palavra do Senhor ainda diz para a sua vida que Ele se agrada daqueles que colocam a esperança no seu amor. Então, queridos, vale a pena esperar, vale a pena acreditar que o Senhor pode sim resolver a sua situação. E hoje nós estamos aqui com um testemunho muito impactante. Nós estamos recebendo a Deise. Deise, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui na mesa com o Amado. A Deise, ela tem um testemunho de superação, onde ela tem uma frase que ela diz: diagnóstico não é destino. Sim. E ela vai compartilhar conosco que ela teve um diagnóstico difícil, mas ela conseguiu ver o amor do Senhor em cada detalhe, né, Deise? Sim. Então você pode ficar à vontade, compartilhe conosco o seu testemunho. Tenho um filho de 3 anos, chama Rafael. Ele foi diagnosticado com 3 meses com paralisia cerebral, hidrocefalia e um olho microftalmo. Só que no dia que eu tive esse diagnóstico, eu também tive essa resposta: diagnóstico não é destino. E eu me apeguei nele e me apego até hoje. Com qualquer diagnóstico, qualquer resultado de exame, consulta, eu me apego a isso, que diagnóstico não é destino. Nossa, e isso você entende que te fortalece, essa fé no amor de Deus que tem te colocado de pé. Você poderia ter desistido, né, quando você ouviu isso do médico, está em depressão, não está conseguindo se cuidar nem de você nem da sua família. Sim. E você se apegou em Deus. Mas compartilhe conosco desde o início da sua gravidez, o que você passou, porque tem muitas mães que enfrentam o que você enfrentou. Tive uma gravidez normal, até 5 para 6 meses. Não tinha nada, tinha hora que eu até esqueci que eu estava grávida, porque foi muito tranquilo. Só que de 5 para 6 meses eu comecei a passar mal, tipo uma gripe muito forte. Aí eu fui no hospital, fui na minha médica, ela achava que era uma infecção de urina, mas eu falei que não era, porque eu já tinha dado muito antes de engravidar, eu sabia os sintomas. Aí me tratou, mandou para casa, depois disso eu voltei mais 3 vezes no hospital com outros médicos. Aí um tratou como infecção pulmonar, o outro não sabia o que era, só medicou e ficou por isso mesmo. Até que os sintomas foram passando, só que eu dei íngua no pescoço e a íngua não passava. Aí em uma das consultas eu falei com a minha médica: a íngua não passa, me receita alguma coisa. Ela me passou um xarope, mas a íngua continuou, ela foi sumindo com o tempo. Passou e no decorrer desses dias passando mal, aí eu desenvolvi crise de ansiedade, porque eu passava mal, ia no hospital, não descobria o que era. Voltava para casa, gastava rios de dinheiro com remédio, tomava remédio e não melhorava. E eu com medo de alguma coisa estar acontecendo com o Rafael. E eu só pedi a Deus para ele não deixar acontecer nada com ele. Só que isso foi desenvolvendo a crise de ansiedade. Aí tinha momentos que eu acordava à noite, a respiração muito rápida, o ar não vinha, aí meu esposo vinha, tentava me acalmar. Ia passando, e assim, isso foi coisas que viveu dentro de casa eu e ele, que as pessoas não sabiam que eu tinha isso. E com isso eu comecei também a desmaiava à toa. Isso foi a partir dos 6 meses? Foi. Teve um dia que eu estava parada trocando de roupa, na frente do guarda-roupa, ele chegou correndo e me pegou. O que é isso, filho? Você já ia cair. Então, dos meus 6 meses até o final da gestação, eu desenvolvi a crise de ansiedade e eu não podia sair sozinha. Para ir trabalhar, uma amiga me pegava lá em casa e ia andando comigo até o serviço, porque
tinha aquela preocupação de eu desmaiar sem perceber e a minha pressão era mais baixa do que o normal. Sim. Aí foi até o Rafael nascer. Quando o Rafael nasceu, ele ficou internado. Mas antes disso, uma irmã da igreja te deu uma ligação. Você compartilha conosco? Sim, eu estava grávida. Aí um dia... Você estava passando por essas crises de ansiedade, Sim. síndrome do pânico. E eu orando, pedindo a Deus para nada acontecer com o Rafael. Eu lembro direitinho desse dia. Eu estava indo para Fabriciano. Eu estava naquela rua de trás do Vila Forte. Aí uma amiga, a Elaine, ela me mandou mensagem. E olha o que é mais engraçado. Eu não acreditava em essas revelações, essas coisas. Pessoas que chegam, ó... Deus manda te dizer isso. Nunca fui de acreditar nisso. Sempre tive um pé atrás. E por algumas vezes eu tive pé atrás com ela também. Porque ela era uma pessoa que falava em línguas. Não era uma coisa do meu costume. Sim. E Deus usou justamente ela. E nisso ela me mandou uma mensagem. Tinha um tempo já que a gente não conversava. Ela não sabia nada que estava acontecendo. E o que ela me falou foi como se Deus tivesse pegado todos os meus dias de oração e me respondido naquela mensagem. Nada vai acontecer com o Rafael, eu estou cuidando dele, a sua gestação vai ser tranquila, o Rafael vai nascer bem. O Rafael, ele é um escolhido do Senhor, você ainda vai testemunhar de tudo que Deus fez, vai fazer na sua vida, através da vida do Rafael. E o Rafael vai ser uma criança normal, mas diferente, porque ele é do Senhor, ele vai ser usado pelo Senhor. Achei muito interessante esse testemunho, porque ela disse, né, você vai testemunhar sobre a vida do Rafael. E aquilo, ao mesmo tempo que me tranquilizou, me causou medo. Sim. Porque eu ficava assim, eu vou testemunhar o quê, gente? É uma gripe, é infecção pulmonar. Mas eu confiei que eu iria testemunhar. Sim, e eu entendi assim, quando eu vi seu testemunho, e agora a igreja abrindo essa porta para você proclamar, né, esse evangelho da paz, essa experiência que você está tendo, que você teve com seu filho, eu vejo a vontade do Senhor se cumprindo, sabe? Sim. Por isso que hoje quem me conhece sabe como que eu sou tímida e eu sou reservada. Só que diante disso que Deus usou ela para falar comigo, hoje as pessoas pedem, te deu autoridade. Você fala, conta seu testemunho? Conto. Sim. Aí um dia no culto de mulheres da igreja, às vezes, você dá a palavra no culto de mulheres, eu fui quase infartando, mas eu tô assim, eu tenho que ir. Que lindo, é uma missão, Sim. É um propósito de vida. Sim. Quando eu conversei com você também, você foi firme comigo, pode contar comigo, eu irei. Eu senti firmeza, mas eu não entendia que você tinha recebido essa palavra. E Deus me deu um versículo também, quando eu estava grávida, que é em Jeremias 1,5, que desde o ventre Ele te escolheu. E eu entendo que desde o ventre Ele escolheu meu filho. Sim. E não digas que você não é capaz. Não lembro direitinho o versículo. E essa parte que você não sabe falar. Que você porque eu colocaria as palavras na sua boca, só vai. E essa parte eu peguei pra mim. Eu tô arrepiada. Assim, meu filho é um escolhido e eu tenho que testemunhar. Você disso. É o porta-voz. Sim. E as portas estão se abrindo perante você, pessoas estão te procurando e o seu nome, o nome da sua família tá sendo divulgado para manifestar a glória de Deus na vida de vocês. E eu vejo esses dias, final de semana, a gente estava em BH, aí aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, eu não me vejo eu e meu esposo da maneira que as pessoas nos veem. Sim. Aí hoje eu estava refletindo sobre isso, mas elas nos veem da maneira que Deus quer. É a glória deles refletindo através de nós e transmite isso para as pessoas que Sim. Eu vejo assim, como que a pessoa pensa isso de mim, logo eu. Nunca me achei capaz de viver o que eu vivo hoje, tanto que eu acho que Deus não deixou eu descobrir o diagnóstico do Rafael na gestação, porque eu acho que eu não aguentaria. Sim, você estava debilitada já. Sim. A grávida, ela fica muito sensível, aqueles 40 dias quando ganha o neném também. Eu acho também que foi que entra muito a parte hormonal, de aceitação. Sim. Eu não sei como eu agiria se eu soubesse na gestação que eu teria uma criança especial. Eu acho que eu teria medo e iria desencadear um tanto de coisa. De transtorno. Só que Deus caminhou tudo
da maneira perfeita, imperfeito pra gente, perfeito para ele, pra gente chegar até o diagnóstico. Isso. E aí você escolheu o nome do Rafael, né, quando ele Sim. nasceu, e conta pra gente como é que foi a escolha desse nome. É muito a escolha profético. É engraçada. Eu queria Theo, Heitor, Enzo, meu esposo não queria nome nenhum. Aí a gente chegou, aí tá assim, Davi, Rafael. Se não, filho, Rafael não, Davi. Aí, não, Rafael é bacana. Disse, mas por que você quer Rafael? Por causa do Tartaruga Ninja. Aí eu já coloquei uma barreira, falei assim, não, meu filho não vai ter nome de Tartaruga Ninja. Aí ficamos naquela, Rafael ou Davi. Acabou que escolhemos Rafael. Aí eu fui criando uma aceitação pelo nome, um amor pelo nome. Eu não me lembro bem se eu vi o significado do nome antes ou depois de ter o diagnóstico. Sim. Não tenho certeza, não fica meio vago. Só que enquanto eu fui ver o significado, é curado por Deus. Então até o nome dele tem sentido. Foi o Senhor que escolheu, né, que determinou. E aí você conseguiu levar a gravidez até o 9º mês. Ele nasceu de 8 meses. 8 para 9 meses. Você fazia os ultrassom e não dava nada. Ninguém conseguia ultrassom dele apresentou nada. O Senhor preservou este momento para você não descobrir, porque geralmente descobre antes. Sim, né? Nenhuma mostrava nada. Eu fazia ultrassom todo mês. Como eu fiz acompanhamento por plano de saúde, eu podia fazer ultrassom tanto que eu quisesse. Eu fazia uma por mês. Sim. Fazia até mais, porque o Rafael não parava quieto nas ultrassons, aí todas eu tinha que repetir 2, 3 vezes. Então, assim, foi bem acompanhado a questão de ultrassom. E aí você, com 8 meses, você fez cesárea? Normal. Foi normal? Anormal. 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 Como é que foi esse parto? Foi traumatizante. Nunca mais. É uma experiência você ter uma vez na vida. Eu entrei em trabalho de parto, de começar a sentir as dores no sábado. O Rafael nasceu na terça. Nossa! Aí eu internei na segunda-feira, porque eu já não estava mais aguentando de dor. Aí eu falei com meu esposo, vamos pro hospital. Aí chegou lá, eu ainda estava com 4 centímetros. Eu achei que eu tinha dor, eu não tinha dor. Aí a bolsa estourou no hospital. Aí eu comecei a ter dor. O que eu tinha não era dor. Você queria ter o parto normal? Não, queria ter cesárea. E por que eles não fizeram cesárea? Eu internei para ter a cesárea no outro dia de manhã. Só que quando a médica chegou para me avaliar, eu já tinha sofrido todas as dores do parto e estava com 9 centímetros de dilatação. Aí não tinha como. Aí ela falou, não compensa preparar uma sala de parto se você já está com 9 centímetros. Sim. Aí ela me deu uma analgesia para aliviar a dor, que eu já estava desmaiando de dor. Aí que o Rafael nasceu. Nossa, no sábado iniciou? Na terça que você teve? Na terça, 9 horas que ele nasceu. Nossa, é anormal mesmo. É anormal. E aí você teve ele na maternidade, aí você pode continuar contando como é que ele foi. Nasceu com 2,7 kg, com 44 centímetros, ele era pequenininho. Aí fizeram os exames que fazem na maternidade, né, que são exames superficiais, da visão, do coração, tudo normal. Só que ele nasceu com um olhinho, abria mais que o outro. Só que antigamente criança nascia de olho fechado, então assim, igual o pediatra que acompanhou falou, vamos acompanhar, porque pode ser que vai abrindo com o tempo. E nisso a gente foi acompanhando. Aí ele deu icterícia, ficou internado no hospital por causa da icterícia. Só que aí começou a dar plaqueta baixa também. Sim. Aí ele ficou 10 dias internado com a plaqueta baixa. E a icterícia sarou, mas a plaqueta não subia. Não sabia o que era, porque os exames que fez no hospital estavam tudo normal. Chegaram a fazer até uma ultrassom da barriguinha dele para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Aparentemente tudo normal. Ele se alimentava? Custou pegar peito, mas pegou, mamava normal, tudo, só a plaqueta baixando. Sim. Aí o pediatra dele começou a tentar descobrir o que era e nada mostrava. Aí ele chamou a gente para conversar e falou assim, olha, eu estou em contato com um amigo meu que é infectologista em BH. A gente vai começar a tratar ele às cegas. Vamos dar ele antibiótico para ver se a plaqueta dele sobe. E a plaqueta começou a subir. Depois começou a dar um antibiótico.
Sim. Aí ele deu, depois de 10 dias, a gente teve alta, foi para casa e passou o contato dele e começou a acompanhar o Rafael de 15 em 15 dias, olhando a plaqueta e a icterícia. Sim. Aí chegou um momento que tudo estabilizou e fomos só nas consultas mensais. Só que na consulta de 3 meses, eu perguntei para ele, seu Dênio, o que uma criança de 3 meses faz? Porque eu acho que o Rafael é muito quieto, dorme muito e o olhinho dele ainda melhorou, mas ainda dá uma diferença. Sim. Seu Deise, diante do que aconteceu quando ele nasceu, vamos fazer um exame, check-up geral de sangue e um exame do olhinho que faz quando a criança tem 1 ano. Sim. E vamos no neurologista também. Aí isso foi na terça. Aí eu na quarta-feira eu fiz o exame de sangue. Na quinta-feira ele já consegui marcar o neurologista e o oftalmologista para ele. Sim. Aí fomos primeiro no neurologista, ele falou que ele tinha reflexos do nascimento ainda. Aí mandou ele para fisioterapia por causa dos reflexos do nascimento. De lá fomos para o oftalmologista, fez os exames, aí ele chamou a gente na sala. Então assim, olha, eu tô te encaminhando com urgência para BH, porque ele tá com infecção muito grave no olho, quase perdendo a visão. Aí a gente encaminhou para o médico, passou o nome dele, entrei em contato, marquei a consulta em BH, na segunda a gente já estava em BH. E Deus foi tão bom que exame de sangue é 7 dias para ficar pronto. O do Rafael ele fez na quarta. Na quinta, quando eu marquei em BH, eu liguei no laboratório e falei assim, olha, eu vou para BH segunda, eu precisava levar esses exames. Nem sabia se ele ia querer, mas vou levar os exames. Não, a gente vai dar um jeito. Aí na sexta eles me entregaram todos os exames do Rafael pronto. Nossa. Aí cheguei em BH, o médico avaliou. Eu acho tão interessante você ver o cuidado do Senhor em cada detalhe. Sim. Sempre quando você testemunha, você fala, ó, o Senhor dirigiu, o Senhor proveu, né? A gente Sim. vê o cuidado, o carinho que você tem o seu relacionamento com o Senhor na sua casa, né? No meio que você tem vivido. Hoje é tudo graças a ele. Sim. Aí a gente chegou em BH, precisava do exame, o médico pegou o exame e viu umas alterações do Rafael da toxoplasmose também. Só que aí perguntou como foi sua gestação. Assim, aconteceu isso e isso, dei uma gripe muito forte, aí já me interrompeu. Você deu íngua? Assim, dei. Ele, quem que é sua médica? Porque qual grávida que gripe e íngua, o médico não sabe que é toxoplasmose. Você deu. Eu falei assim, olha, eu não sei. Assim, deu, pode pegar os seus exames que você deu toxoplasmose na gestação. Só que meus exames estavam aqui. E nisso lá ele pediu um exame do Rafael, a gente já correu, fez o exame lá em BH mesmo e deu toxoplasmose congênita na ultrassom do olhinho que a gente fez dele, e o exame de sangue dele também deu toxoplasmose congênita. Quando eu cheguei em casa, o meu exame estava alterado e a assinatura da médica na frente. Era 0,98, uma coisa assim, o normal. O meu estava 10,90 e poucos. Nossa, muito alto. Sim, e é o IgM e o IgG. E o outro estava 200. Quando dá 200, já é indeterminado. Você já tem que repetir, procurar investigar e tudo. E o meu estava todo alterado. Sim. Aí que a gente foi descobrir. Aí fizemos uma ultrassom da cabecinha do Rafael. Aí mostrou que tinha um líquido. Quem fez foi até a médica que fez todas as minhas ultrassons na gestação. Sim. Aí depois fizemos uma tomografia, que esse neurologista de início pediu. Tomografia mostrou paralisia cerebral. Só que quando esses resultados ficaram prontos, a gente já tinha começado na fisioterapeuta. Aí eu mostrei para ela os exames. Todos os exames do Rafael, ela é a primeira vez. Ela vê primeiro que o médico. O que ela fala é o que o médico fala. Oh, que lindo! Ela é muito, fala que ela é muito sábia, ela tem muito conhecimento. Aí que a gente foi descobrindo os diagnósticos dele aos poucos. O Senhor, ele vai colocando pessoas ao nosso redor para nos ajudar, né? Ontem mesmo meu esposo comentou comigo que nós chegamos aqui na cidade, a gente não conhecia ninguém, não tem parente, primo, ninguém. A gente tem a igreja, né, que nos ama, nos ajuda. E ele falou assim comigo, e a gente fica com o meu menininho, quando eu ganhei o terceiro agora, o bebê, o Senhor colocou uma senhora, uma pediatra, senhora, assim, que cuida bem daquele jeito de antigamente, Sim. sabe? Fora da caixa.
E ela, assim, a hora que eu preciso a gente conversa, ela sempre está presente. A nossa confiança está em Deus, mas Ele sempre prepara pessoas para nos trazer tranquilidade, para estar conosco. Eu vejo essa fisioterapeuta com seus testemunhos, você fala sobre ela. Falo, eu sempre procuro falar de todos os médicos do Rafael, igual esse de BH que tratou ele, o primeiro oftalmologista, que é o Dr. Nassim Calisto. Ele falou, olha, o Rafael vai precisar de um infectologista para estar tratando essa infecção no olho dele. Indicou uma em BH. Aí eu entrei em contato com o Dênio, que eu sempre mandava tudo para ele. Sim. Ele, não, você não vai pagar. Eu tenho uma que trabalha comigo e ela vai tratar o Rafael. Ela era de BH, vinha cá os finais de semana, ela tratou o Rafael 1 ano. Eu nunca vi ela, não sei quem que é, e ela não me cobrou R$1. O doutor Nassim em BH, era R$400 a consulta, 450, tinha que ir todo mês. Ele falou assim, olha, como você não tem o plano que atende aqui, se eu te atender 1 mês como pagamento e 1 mês como retorno, te ajuda? Assim, ajuda. Então, assim, todos os médicos, teve um em particular que, assim, foi péssimo, mas a única coisa que ele fez boa foi me encaminhar para a tia Cacá, que é a fisioterapeuta. Todos os outros são assim, são médicos muito humanos. Sim, a gente vê o amor de Deus através deles. Né? E o pediatra do Rafael, o Dr. Dênio, ele veio a evolução do Rafael e fica assim, nossa, você deve estar muito feliz, né, com o tanto que ele está evoluindo. Médico nenhum vai virar para você e vai falar assim, nossa, olha o que Deus está fazendo na vida do seu filho. Mas a maneira dele falar, você entende o que ele quer dizer. Sim, com certeza. Então todos ficam assim, a evolução dele, graças a Deus, é coisa de Deus. E aí você teve ele, né? Aí você estava terminando o seu testemunho falando sobre que você trouxe ele para casa. Ele ficou internado, não ficou? Ele ficou 10 dias. 10 dias internado. Foi icterícia. Eu vi que quem tem toxoplasmose tem tendência a dar icterícia. Sim. Eu estudei um pouco sobre isso. O bebê prematuro, o Rafael nasceu de 8 meses. Ele tinha chances de dar por causa disso. E a icterícia deu mais chances ainda para isso, né? Então juntou os 2 casos, que ele nasceu de 8 meses, e a icterícia, e a toxoplasmose. Sim. Aí você trouxe para casa e depois de 3 meses que você resolveu, você viu que ele não estava muito interagindo com você. Eu não sabia como que era. Dormindo aí tinha muito, outro bebê da mesma idade, vizinha. Aí eu via que ela começava a fazer umas coisas com o Rafael, não. Você começou a comparar. Não é que eu comecei a comparar. Eu não sei por que eu resolvi perguntar isso na consulta. Aí ele foi e falou, ele deu o diagnóstico, foi a fisioterapeuta que deu. E conta pra nós como é que ela deu esse diagnóstico, que foi tão assim, eu achei muito interessante, o cuidado também. Eu peguei a tomografia dele, né? No dia que eu fiz a tomografia, já saí de lá com medo, porque na hora que eu fiz a tomografia, o profissional que fez, ele olhou para a tomografia com uma cara que eu percebi, tem alguma coisa errada na tomografia. Aí eu mandei mensagem pro Dênio, falei assim, Dênio, a gente acabou de fazer a tomografia, eu acho que deu alguma coisa. Aí ele ficou de tentar olhar, mas não conseguiu. Aí acabou que eu peguei o resultado e levei pra tia Cacá e mostrei ela. Falei assim, olha, esse exame dele aqui ficou pronto, que ela tira cópia de tudo. Aí na hora que ela olhou, ela falou assim, Andrés, essa tomografia mostra que ele tem paralisia cerebral, mas não assusta, porque diagnóstico não é destino. O Rafael, eu tenho paciente que tem a tomografia pior que a dele e é modelo, é uma criança normal. E eu tenho paciente que tem a tomografia melhor que a dele e é uma criança que vegeta. Então a gente vai estimular o Rafael a partir de agora. E de toda essa conversa eu peguei diagnóstico não é destino. E eu e meu esposo saímos de lá muito tranquilo. Nossa, eu lembro que a gente não passa. Sim, a gente não saiu de lá desesperados. O diagnóstico de toxoplasmose congênita me pegou mais, mas eu sabia que tinha tratamento. A gente veio de BH, mas falou, não, a gente vai tratar, tem tratamento e tal. Mas você fica com aquela coisa, não, eu vou ter que tratar algo no meu filho. Mas o diagnóstico de paralisia cerebral foi super tranquilo. Por causa da maneira que ela direcionou, a sabedoria que ela falou. Então é uma coisa que não pegou, não deu medo, não deu choro, eu sou uma chorona, eu saí de lá assim.
Tanto que na hora eu não cheguei, não contei para minha sogra, não contei para ninguém. Então assim, gente, é só um diagnóstico. Porque eu sabia que se eu contasse, eles iam desesperar. Eu fui contar depois de um tempo que a gente foi falar com o meu sogro, minha sogra, com meus pais. Ó, o Rafael tem paralisia cerebral. E a maneira que você reagiu, você traz toda a segurança para sua casa, para o seu lar. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela é a coluna. Sim. Né? Se você tivesse descontrolado, talvez enfiar a cara num remédio para dormir dias, para sair desse mundo, né? Para abandonar o problema, que acontece isso. Uns pensam até em tentar tirar a própria vida quando encontram uma situação parecida. Você desestabilizar todo mundo ao seu redor. No início, não adianta a gente romantizar, achando que é tudo muito fácil. No início, sim, foi difícil. Foi. Isso a gente mesmo. a gente como ser humano fica assim, nossa, meu filho vai fazer fisioterapia, fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus traz aquela paz. E eu entendi, diante de todos esses diagnósticos, assim, é isso que eu vou testemunhar. É o diagnóstico do Rafael. Eu vou testemunhar o que ele vai fazer na vida dele a partir de hoje. Isso, porque todas as mães que vão nos ouvir, elas sabem que filho tem que parar. Você muda a sua rotina. Um filho que não precisa de tantos cuidados, assim, muda a nossa rotina totalmente. Sim. E com esses cuidados a mais que você tem que ter com seu filho, com certeza. E aí você tem horário, né? Sim, você tem os horários que você tem que ir em consultas. Sim. Mas o Rafael, eu falo que se eu não tivesse tido o Rafael, eu não sei como que eu seria hoje como pessoa, como cristã, porque Deus mudou minha vida de uma maneira que eu fico assim, eu olho para trás e penso, como que eu seria sem o Rafael? Eu tenho experiências que eu não teria sem o Rafael. Tenho certeza que eu não teria. Eu tenho certeza que eu teria passado por essa pandemia, eu não estaria na igreja. Sim, a Eixa, ela fala, né, que ela perdeu o filho, ela sentiu muito. Ela não teve o milagre da ressurreição do filho, mas ela fala, o milagre sou eu. Sim. De estar de pé e ainda continuar declarando. E o Rafael, antes de eu descobrir qualquer coisa que ele tinha, eu tive um sonho com ele. Aí no sonho ele estava na cozinha da minha casa, estava ele desse tamanho assim, mais ou menos, e 3 pessoas em pé com ele, de costas. Eu vi que eram pessoas, mas com as pessoas todas de preto na minha frente. Vi 3 homens. Aí eu fiquei assim, Rafael, quem tá aí? Ninguém não falava assim, Rafael, quem tá aí? Não falava. Aí eu perguntei, quem tá aí? Aí falou assim, eu sou Deus. Gente. Aí nesse sonho, eu tô assim, é Deus, é o Pai, Filho e Espírito Santo, tá cuidando do Rafael. E eu não sabia do diagnóstico, não sabia de nada que o Rafael ia ter. E eu acordei desse sonho, assim, entendendo ele. Era alguém para nem estar aqui, sim, nessa terra. Era a pessoa que nem está aqui. Eu acordei do sonho e fiquei assim, ó, Deus mostrando que está cuidando do Rafael, mas não sabia como que ele iria cuidar, tudo que ia vir ainda pela frente. Mas a dor que trouxe, uma dor que te trouxe crescimento internamente. Sim. Como você falou, não sou a mesma pessoa. Não. Ou seja, o Senhor utilizou isso para te transformar. E era o que mais Ele quer. Porque o Senhor está preocupado transformar a nossa mente de acordo com a palavra, de acordo com o que Ele quer. Por que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Sim. Porque não adianta a gente carregar uma Bíblia, frequentar uma igreja. O que interessa é essa transformação. E esse propósito aconteceu, está acontecendo. Por isso que eu não ligo de falar, eu gosto de falar, porque milagre só é milagre se você compartilhar. Não adianta nada o Rafael fazer as coisas que ele faz com o diagnóstico dele e eu ficar com ele só para mim. Não pode reter. Dentro de casa. Eu até falo com uma amiga minha, milagre é compartilhado. Qual a diferença que você conseguiu ver em você com a chegada dele? Que o Senhor fez internamente essa transformação? Eu não sei falar quem eu era antes dele. Você esqueceu. Eu não sei falar. Que bom, né? Morreu o velho homem ali. Sim. Nossa. As pessoas, eu sou da IBNH, tem mais de 12 anos. Sim. Então, as minhas amigas, pessoas de lá que me conhecem, vê depois do Rafael, fala assim, quem falava que você ia estar dando a palavra num culto de mulheres? Você ia ter essa facilidade de falar com autoridade, para as pessoas. Eu não tinha, eu era totalmente, morria de medo de falar de tudo.
Então ele trouxe uma transformação. De dentro para fora, Sim. uma autoridade veio do Senhor. Eu falo, as pessoas veem algo que eu não vejo. Teve um dia que eu estava fazendo um exame do Rafael, eu estava sentada, igual eu tô aqui. Meu esposo entrou para o exame, porque teria que segurar ele, e eu fiquei esperando. Uma moça compartilhou com a amiga dela, não sabia que a gente se conhecia. Quando eu estava na Unimed agora, tinha uma mãe fazendo o exame do filho, mas ela me passou uma paz tão grande que eu não sei explicar. Sim. Eu não sei. Aí ela vem no Instagram da amiga dela, ela me enviou. Ela falou assim, ó, essa menina aqui, você segue ela. Eu falei, ela é da minha igreja. Sim. Aí ela veio me contando, eu sou Eliane, mas eu só estava sentada lá esperando o exame do Rafael sair. Ela falou que você passou uma paz tão grande para ela te vendo lá, tão serena. Eu falei assim, gente, por dentro eu tava morrendo. Deus acaba fazendo as pessoas te verem da maneira que você não se vê. Sim, e eu vejo você vendo o amor de Deus na vida do seu filho, né? Durante o dia, e você é bem presente, você consegue estar presente. Sim. Conta esse relacionamento que você tem com ele, assim, as dificuldades, e você Tudo eu e meu esposo tá presente. Consultas, ele pode estar trabalhando, ele não falta nenhuma. Fisioterapia desde o início, só se ele não estiver trabalhando, ele acompanha, eu também, é nós dois. Hoje o Rafael é nós dois. Sim. Então tudo a gente estimula, a gente leva para consulta, a gente leva para exame, a gente faz tudo. E, Deise, sabe o que eu vi? Tem, igual você falou, né? Tem tantas mães que reclamam que o filho chama demais, que o filho quer muita atenção. E elas reclamam, né, do Sim. trabalho com o filho, e você fala, nossa, vocês não têm ideia que é com a mãe esperando o filho falar mãe. Sim. Tem mães que reclamam, nossa, a minha irmã mesmo reclama, nossa, meu filho me chama o dia inteiro, é mãe, mãe, mãe. Eu tô assim, não, gente, não reclama, eu queria ouvir mãe uma vez e eu não ouvi até hoje. Então, assim, tem muita gente que reclama de coisas bobas que o filho faz, mas tem outras mães que queriam ter aquilo ali e não tem. Exatamente. Eu estava um dia reclamando também do meu filho, que ele anda muito pela casa e tira tudo do lugar e anda o dia inteiro. Eu estava muito exausta, eu falei, Senhor, eu não tive... Hoje eu não tenho aquela energia que eu tinha com 20 e poucos Sim. anos, que eu tive meus outros filhos. Mas eu comecei a reclamar, e o Senhor, quando eu vim no culto à noite, ele falou assim, filha, só agradece, ele anda. Sim. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou correr atrás dele, quanto mais for necessário, eu estarei atrás dele, porque ele anda. Quando eu vejo mães que reclamam muito, eu falo com ela, vamos na clínica que o Rafael faz fisioterapia, senta lá na porta meia hora. Nossa. Senta lá meia hora que você vai ver que não tem problema. Eu vi que eu não tenho problemas estando lá. Teve um dia que no início, Rafael, a gente achava pesada a rotina e tudo. Sim. Chegou uma mãe com gêmeos, os dois com microcefalia, os dois na cadeira, os dois necessitavam do mesmo tratamento. Eu olhei pro meu esposo e falei, a gente não tem problema. Olha, a gente não tem. Incrível. E hoje, o problema da maternidade atípica é que as pessoas acham que é triste, que é difícil, que é pesada. Só que não é. É uma maternidade como outra qualquer, mas que demanda mais tarefas. Isso. As pessoas veem, outro dia no Coelho de Nis, uma mulher passou por mim, viu o Rafael na cadeira de roda e fiquei assim. Eu olhei pra cara dela e sorri. E meu esposo brincando com o Rafael na cadeira de roda no Coelho de Nis. Aí eu na fila da carne, aí ela puxou o assunto, aconteceu uma coisa lá, puxou o assunto. Ah, ela tinha que ver que você tem mais trabalho, né? Eu falei assim, não, independente. Eu pedi ela carne de um jeito, independente se eu tenho trabalho ou não, ela tem que me dar daquele jeito. Sim. Mas ela tem que ver que sua rotina é mais complicada, né? Eu falei assim, não. E ela foi não é um querendo fardo, bater né? na tecla Aquilo que era nos dá pesado. não é um fardo, Ela ficou o tempo todo batendo na tecla que era pesado e que era triste. Nossa. E eu o tempo todo, não é pesado. Meu filho não me dá trabalho. Nossa, gente. Meu filho não me dá trabalho nenhum.
E ela batendo na tecla. Aí chegou uma hora que eu desisti, eu pensei, eu não vou insistir mais, deixa Deus tratar com ela. Porque quando a gente deixa, descansa em Deus, o Senhor trabalha para nós, o Senhor vai trazendo recurso, o Senhor vai abrindo as portas. Porque nós começamos a falar sobre esperança, né? Aqui. E tem um versículo que diz assim, o Senhor trabalha para aqueles que esperam nele. Então, assim, você aprendeu a descansar e aguardar o direcionamento do Senhor. Não saiu para ir desesperada, tentando resolver na força do seu braço. Mas você fica aguardando aonde o Senhor vai te colocar, as pessoas que Deus vai enviar. O Espírito Santo vai te ensinando, não vai? Eu e meu esposo, a gente fala que as consultas que o Rafael tem, os exames que ele tem, a gente escuta o parecer médico. Se eles pedem para fazer algo, a gente faz, mas a gente não se apega àquilo. Sim. A gente se apega em Deus, que a gente tem fé que Deus vai fazer um milagre na vida da do maneira Rafael. que Ele quer. Sim. Eu não me apego ao médico e falo assim, ó, tomografia do seu filho ainda mostra que ele tem paralisia cerebral. Ok. Ó, a visão do seu filho está melhorando, mas ele ainda tem o olho, o microfone. Ok. Sim. Não me apego ao diagnóstico. Exatamente. A gente se apega no que a gente acredita. A gente acredita em Deus. A gente acredita que ele tem um propósito na vida do Rafael. E você também comentou que quando você está triste, acontece o dia bom e o dia mau chega na casa de qualquer um todos os dias. E aí é o dia que ele mais está carinhoso, mais ele está próximo. Eu estou aqui, mãe, né? Você vê... Ele é bem apegado com vocês dois? Sim. A gente vê o amor de Deus com a gente através da vida dele. Teve um dia que eu estava triste por causa das... Nossa, queria que tudo fosse normal. Aí bate uma tristeza na gente, eu meio chorando e tal. E eu com ele em pé no parapódio. Nisso ele me puxou e me abraçou. E ficou segurando, encostando a cabeça dele na minha um tempão. E não parava. E aqui eu chorando e ele me segurando, porque ele estava em pé no parapódio e eu triste de ver ele tendo que fazer aquele esforço todo. E naquilo ele começou a me abraçar. Aí eu comecei a chorar, disse, gente, não tem lógica. É Deus mostrando. Através dele. Eu tô aqui, eu tô no controle, vai ficar tudo bem. E todas as vezes que eu tô triste com alguma coisa relacionada ao tratamento dele, rotina, é o momento que ele mais... se apega a mim, o momento que mais vem fica grudado em mim. E ele não gosta que fica pegando nele. Sim. E é o momento que mais fica juntinho. Aí você vê que é Deus através da vida dele, mostrando que ele está no controle, que ele está cuidando. Isso. E você já percebeu quanto mais a gente está passando um problema, o Senhor sempre envia alguém que está com um problema maior que o nosso. Sim. E hoje você compartilhou antes de chegar aqui, né? Que você estava na consulta e chegou uma mãe que adotou uma criança com deficiência. Sim. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, porque ninguém escolhe ter uma criança especial. Ela teve a opção de não escolher, ela escolheu. Exatamente. E eu tô assim, gente, que mulher é essa? Que amor é esse? Que ela teve a opção de ter uma criança normal, ela teve a opção de ter uma maternidade normal, e ela escolheu uma criança especial. E ela cuida da menina, é o maior amor da vida dela. Hoje eu comecei a ver o Instagram dela, eu vejo ela lá na clínica. E assim, eu quero conhecer ela. Depois que eu descobri isso, assim, gente, eu preciso conversar com ela. Eu quero conhecer ela, porque ela é fora, como diz, fora da caixinha. Fora da caixinha. Não é uma coisa normal de você ver. Com certeza. Nós e o seu testemunho tem falado grandemente aos nossos corações. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de receber, que isso é tão serena, transmite uma paz, e eu creio que as pessoas que vão escutar o seu testemunho vão ser muito edificadas, para a glória do Senhor. Amém. Tá? Quando quiser voltar, vamos te chamar novamente, tá bom? Pode chamar que eu vou Creio que Deus vai fazer coisas poderosas e você vai anunciar ainda progresso, conquistas, mais milagres. Sim, se Deus quiser, a gente vai só compartilhando coisas boas. Isso. Nós temos um presente para você, guardar de recordação, uma caneca. Obrigada. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém. Nós estamos aqui finalizando mais esse encontro que eu tive com um testemunho tão edificante para a sua vida.
Talvez você está com um diagnóstico, como eu disse, mas não se foque nele, foque no que Deus pode fazer através dele. Um dia eu também recebi um diagnóstico de uma médica que o meu filho não ficaria no meu ventre se eu não usasse um medicamento que eu não tinha como adquirir naquele momento. E pela fé, eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, se o Senhor quiser dar vida ao meu filho, ele vai viver. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho hoje está vivo, está com 4 anos de idade, saudável. Então, assim, diagnóstico não é destino, não desespere, ore, leia a palavra do Senhor e eu sei que o milagre vai chegar na sua casa. Um grande abraço.